Em Daylight, assaltantes em fuga batem em um caminhão que transportava material tóxico e isso gera o fechamento de um túnel subterrâneo entre Manhattan e New Jersey. Diante desse desastre, um ex-agente de serviços de emergência precisa encontrar um meio de entrar no túnel antes que maiores estragos impeçam salvamento. Esse é um filme de ação extremamente tenso e um dos melhores de Sylvester Stallone nos anos 90, uma obra que deixa o espectador vidrado na tela, cronometrando os segundos que podem fazer a diferença na sobrevivência dos atingidos pelo acidente. Um filmaço. Armageddon foi lançado poucos meses depois de Impacto Profundo, em 1998, e parte basicamente da mesma premissa: um asteroide entra em rota de colisão com a Terra. Porém, a verdade é que Impacto Profundo é bobo demais e muito pretensioso, e o filme de Michael Bay, que é responsável por alguma das porcarias mais barulhentas da história, consegue a façanha de ser muito mais interessante. Na absurda trama do filme, a NASA treina uma equipe de funcionários petrolíferos para colocar uma ogiva nuclear no asteroide a fim de poupar a Terra. Embora com uma história absolutamente boba, o filme é muito divertido e o final é absolutamente emocionante e inesquecível para quem pôde curtir essa obra num cinemão nos anos 90. Mar em Fúria retrata um evento em 1991 no qual uma confluência de condições climáticas combinou-se para formar uma tempestade assassina no norte do Atlântico, a tal tempestade perfeita que dá título ao filme em inglês. E no meio dessa tempestade encontrava-se o barco de pesca Andrea Gale. Essa bela obra dramática se concentra mais na antecipação do evento, retratando o drama da vida real, com os pequenos detalhes dos barcos de pesca e o desenvolvimento de seus personagens, do que realmente na grande tempestade. Porém, graças ao desenvolvimento cuidadoso dos personagens, no clímax, quando a grande tempestade finalmente acontece, estamos completamente envolvidos pela obra. Um excelente filme catástrofe, Mar em Fúria. Twister foi lançado em 1996 e nos coloca sob a ameaça de uma tempestade que não acontece há décadas, mas que agora está prenunciada para acontecer. Na trama, dois grupos de cientistas rivais planejam entrar para a história colocando sensores dentro de um tornado, mas para que isso aconteça é necessário ficar o mais próximo possível do tornado e torcer para que os sensores sejam sugados pela tempestade. Esse longa se tornou um grande sucesso nos anos 90, tanto no cinema quanto depois nas videolocadoras e nas sessões da tarde da Globo. Enfim, as cenas de ação são realmente impressionantes e é um dos grandes filmes dos anos 90, pelo menos um dos grandes filmes pipoca, um dos grandes blockbusters daquela década. Por favor, pessoal, não confundir o filme que eu vou citar aqui agora, A Onda, com o filme de mesmo nome de 2008, que narra a história de uma aula de filosofia que acaba se convertendo num culto fascista e que também ficou bastante conhecido no meio cult. Esse aqui é um filme catástrofe norueguês lançado em 2015 e que retrata a história de um geólogo e sua família enquanto lutam para sobreviver após uma avalanche na montanha Akneset, incidente que acaba causando uma onda de 85 metros de altura. O filme é baseado em um acidente real com um tsunami que destruiu a aldeia de Tijafjord em 7 de abril de 1934, matando 40 pessoas na Noruega. O diretor norueguês aqui disse que sempre foi fã dos grandes filmes de desastres americanos e aceitou o desafio de fazer um pelo seu país, mesmo tendo muito menos orçamento. E o resultado, apesar dos efeitos visuais não serem do primeiro nível que os grandes filmes de Hollywood, o filme funciona dramaticamente muito melhor do que muitos filmes catástrofes americanos. Uma boa pedida para fãs do gênero. Outro grande clássico na nossa lista é Inferno na Torre. O cinema catástrofe foi um subgênero dos grandes filmes de ação e aventura dos anos 70 e 80, gerando uma série de filmes sobre tragédias, sempre em um tom que misturava drama e muito suspense. Inferno da Torre foi um dos maiores exemplares desse tipo de filme dos anos 70, esse aqui dirigido e produzido em 1974, e que conta a história de um grande incêndio de um edifício em sua noite de inauguração.
O protagonista e herói do filme é o chefe de bombeiros interpretado por Steve McQueen, que está esgotado de tanto serviço, mas que tem que juntar forças com o arquiteto responsável pelo projeto, interpretado por Paul Newman, para salvar vidas. Enquanto isso, o corrupto personagem de William Holden tenta fugir da responsabilidade no meio do pânico. Um filme catástrofe clássico e que funciona até hoje e com excepcionais efeitos visuais, principalmente considerando o que havia de tecnologia na época. Inferno na Torre. Na obra Melancolia do grande cineasta Lars von Trier de 2011, Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg vivem duas irmãs deprimidas devido à iminente colisão de um planeta com a Terra. Mas diferente dos outros filmes da lista, esse filme catástrofe assume uma abordagem dramática e filosófica, trazendo toda a destruição do planeta como uma metáfora para a vida dos personagens. Com uma análise psicológica sobre o tema de fim do mundo, o filme mostra como essas duas irmãs têm modos muito diferentes de lidar com o iminente fim. Uma está calma e a outra está muito assustada com o que o futuro promete. Além, é claro, de tudo, o filme também é um grande comentário sobre a instituição do casamento e seus dramas. Um filmaço muito diferente dos outros da nossa lista. O Impossível é daqueles filmes que você não pode assistir despreparado, sem pelo menos um lenço à sua disposição. O filme retrata o desastre real que aconteceu na Tailândia em 2004, quando um tsunami de proporções devastadoras atingiu o local. A premissa acompanha a experiência da espanhola Maria Belón, Naomi Watts e sua família, que sobreviveu à tragédia. A cena do tsunami é absolutamente assustadora, pois diferente da maioria dos filmes dessa lista, ele consegue ser extremamente realista, fazendo o espectador sentir na pele todo o horror do episódio. Separados em dois grupos, a mãe e o filho mais velho enfrentam situações desesperadoras para se manterem vivos, enquanto em outro lugar, o pai e as duas crianças menores não têm a menor ideia do que pode ter acontecido com os outros. Em Contágio, a personagem de Beth Emloff morre de uma gripe aparentemente comum que ela contrai após uma viagem de negócios para Hong Kong. Nesse mesmo dia, misteriosamente, seu filho também morre da mesma patologia. Seu marido Mitch, no entanto, resiste e permanece imune. E assim começa a propagação de uma infecção mortal e silenciosa. A não ser para os médicos e administradores da CDC, os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, vários dias se passam antes que alguém perceba a extensão ou a gravidade da nova infecção. E à medida que o contágio se espalha para milhões de pessoas em todo o mundo, a ordem social começa a desmoronar e as pessoas entram em pânico. Sim, pessoal, esse filme se torna mais apavorante ao percebermos que é uma história muito parecida com o que a gente viveu nos últimos anos, embora esse filme tenha sido feito mais de 10 anos atrás. Enfim, uma obra premonitória e brilhante e que se torna ainda mais impressionante quando observada depois do que vivemos com a Covid-19, Contágio. Ao pensar em Titanic, pode ser que a primeira coisa que lhe vem à cabeça seja o romance inesquecível entre Rose e Jack. Mas não podemos esquecer que Titanic é sim um dos maiores filmes catástrofes da história do cinema. Na verdade, para mim, o melhor e maior de todos. Comandado por James Cameron em uma escala de produção absurda, esse mega sucesso de 1997 nos apresentou a um dos maiores desastres marítimos da história, o naufrágio do RMS Titanic, o maior navio de passageiros da época. O filme é todo brilhante, mas a última hora de sua longa duração acompanha os personagens enfrentando um destino terrível após o navio se colidir com um iceberg. É tecnicamente impressionante e impecável até hoje, as sequências de ação são absolutamente eletrizantes, um filmaço Titanic.